O que acontece no mundo sempre afeta o Brasil, e 2020 já passou, mas até hoje as economias não se recuperaram da crise que tivemos. Segundo a Forbes, a taxa de juros dos Estados Unidos hoje está batendo recorde, chegando a valores que não eram vistos desde 1999, ano que estourou a bolha.com e causou uma das piores crises das últimas décadas. E a taxa de juros é a principal ferramenta de um banco central para baixar a inflação de um país. A inflação muitas vezes é ligada ao aumento dos preços, e na China eles enfrentam a pior crise imobiliária dos últimos tempos, e muitos economistas já comparam com a crise global de 2008, que começou com o mercado imobiliário nos Estados Unidos. E tudo isso que está acontecendo agora deveria derrubar o mercado de ações e sinalizar uma recessão. Isso é o que todos dizem. Só que todo mundo errou. Os mercados estão se recuperando, a renda fixa dos Estados Unidos está com uma curva de juros invertidas em níveis recordes, mas não existe recessão. A liquidez também diminuiu nos mercados, mas os ativos de risco não foram tão afetados. Então todos erraram. Todos que falaram em recessão erraram. Todos que falaram em quedas infinitas erraram. E eu não vou tirar a minha opinião daqui. Eu também falei que poderíamos ter recessão até o final desse ano. Mas todo mundo errou, exceto uma pessoa, um macroestrategista que previu tudo isso anos antes de acontecer. Hoje você vai ver como que esse cara conseguiu prever todos os eventos econômicos e o mais importante, o que ele está dizendo que vai acontecer a seguir. O que é que vai acontecer na economia nos próximos meses, que vai afetar ações, criptos, renda fixa e o mais importante, o que fazer com o seu dinheiro. Será que o Brasil vai ser afetado? Hoje eu vou revelar a verdade que apenas um homem previu sobre o que está por vir nos próximos meses da economia. A verdade que ninguém falou aqui no Brasil. Russell Napier é um historiador financeiro e macroanalista que se tornou famoso por prever a crise financeira asiática na década de 90. E desde então, Russell fez várias previsões e quase todas se concretizaram com 100% de assertividade. Esse cara conseguiu prever o que nenhuma outra pessoa conseguiu. Primeira previsão, em 2021, quando a inflação começou a subir, Russell previu que isso não seria algo temporário, como muitos falavam na época. Na verdade, ele previu que a inflação continuaria a subir e ainda ele especificou que a causa seria o setor de serviços, porque esse setor tinha sido suprimido artificialmente durante a paralisação da pandemia. Bom, algum tempo se passou e em setembro de 2022 nós temos a confirmação. A inflação nos Estados Unidos subiu muito acima do esperado e o destaque foi o setor de serviços. No Brasil, a mesma coisa aconteceu, e para quase todos esses dados não eram esperados, exceto para Russell. Segundo a previsão, assim como todos que falavam isso, eu me incluo nessa. Russell também previu que o Fed aumentaria a taxa de juros em resposta à inflação. Só que diferente do que qualquer outra pessoa falou, ele previu que o mercado de ações não iria cair. Na verdade, ele continuaria subindo e a economia continuaria se expandindo, mesmo com juros mais altos. E pronto, está lá. Algum tempo se passou e ele acertou de novo. Inclusive, nesse período, o Bitcoin chegou a dobrar de valor e o mercado de ações subiu quase 16% em apenas 6 meses. E Russell não previu apenas isso, mas ele também disse que o Fed aumentaria a taxa de juros acima de 5% nos Estados Unidos e que isso não iria afetar o mercado de ações ou a economia do país. Agora, se você já me acompanha no Instagram, viu que na última reunião do Fed eles já sinalizaram uma taxa de juros acima de 5%, coisa que não acontecia há décadas nos Estados Unidos. E mais uma vez o Russell nos avisou e foi com muita antecedência. Então quer dizer que enquanto muitos analistas estão quebrando a cabeça por aí para tentar saber o que fazer com novas informações sobre a economia surgindo a todo momento, se eu acompanhasse o que esse cara estava dizendo há anos atrás, seria a mesma coisa que ter uma visão do futuro. E até agora foi exatamente isso que aconteceu. E nessa mesma reunião do Fed, a última que tivemos, eles disseram que as taxas vão ficar acima de 5% por um bom tempo. Só que eles também falaram que não vamos ter mais a recessão. E acredite se quiser, mas o Russell conseguiu prever mais uma coisa nesse mesmo contexto. Ele disse que o governo tentaria medidas que eles afirmam estarem combatendo a inflação, mas que na verdade só iria piorar as coisas. E o grande problema aqui que está acontecendo nesse momento é a nova lei de redução da inflação dos Estados Unidos, que foi aprovada no ano passado. Bom, depois de tantos acertos assim, naturalmente algumas pessoas começaram a perguntar para ele onde deveriam investir o seu dinheiro. E Russell também deu a sua resposta. Ele disse que alguns mercados estrangeiros estão mais atraentes no momento, como por exemplo o Japão. Esse ano o índice Nikkei do Japão ficou entre as maiores rentabilidades junto com a Nasdaq. E até mesmo Warren Buffett começou a investir lá. E quando as pessoas perguntaram a Russell sobre o mercado chinês,
ele disse que esse mercado estava pouco atraente no momento, apesar de estar barato. E adivinha só, ele acertou de novo. Ele explicou que as tensões geopolíticas entre a China e os Estados Unidos manteriam as ações chinesas pouco atraentes. E uma das últimas previsões dele, e mais impressionantes, foi sobre a liquidez nos mercados. Liquidez é basicamente quanto dinheiro está no mercado. E ele disse que a falta de liquidez, ou seja, de dinheiro no mercado, quase não teria efeito sobre os preços dos ativos devido ao contexto. E não sei se você sabe, mas falar isso é totalmente contra-intuitivo com os conceitos de economia, porque a liquidez tem uma grande correlação com os ativos de maior risco, como ações de tecnologia ou o mercado cripto, porque eles sobem e descem junto com a liquidez do mercado. Então, quanto maior a liquidez, mais eles sobem, quanto menor a liquidez, mais eles caem. Só que isso não aconteceu. Todo mundo falava também que o aumento da liquidez seria um motivo para os mercados se recuperarem no início desse ano. Só que o problema é que a liquidez global no geral tem diminuído nos últimos meses, mas as ações de tecnologia e as criptomoedas subiram no geral. E o que é mais impressionante é que o Russell fez todas essas previsões anos atrás. Então, a pergunta que fica é: como que esse cara conseguiu acertar enquanto todos diziam outra coisa e os dados mostravam de fato o oposto do que ele falou? Como que ele conseguiu prever tudo isso? Olha, existem dois motivos para esse cara ser tão bom. O primeiro é que o Russell é um especialista em história financeira. Ele já foi consagrado por 3 bibliotecas dedicadas à história financeira na Escócia, Índia e Suíça. E além da sua formação, o segundo motivo é a estrutura macro que ele utiliza, que inclusive foi detalhada no seu livro A Crise Financeira Asiática, o Nascimento da Era da Dívida. Ele também já explicou a sua mesma estrutura de modelo macro em várias entrevistas que ele deu e estão aqui no YouTube. Mas pelo título do livro você já deve ter percebido que a estrutura dele utiliza como base a Crise Financeira Asiática de 1997. E para você entender o que aconteceu na Ásia, existia um ativo chamado de TLDR. Esse ativo causou uma enorme bolha financeira e assim como toda bolha, ela estourou. E foi em 1997 que isso aconteceu. Os ativos e moedas asiáticas entraram em colapso e em resposta a isso, o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, ofereceu um empréstimo em dólares americanos para os países asiáticos. E obviamente, como todo empréstimo, eles possuem algumas regras. Por exemplo, se você está financiando uma casa ou conhece alguém que já financiou, sabe que os juros são altos. Essas são as regras de empréstimos para nós. E no caso de um empréstimo para governos, como é que é isso? Olha só, na Argentina, por exemplo, uma das condições do FMI foi desencorajar o uso de criptografia, já que por causa da inflação no país, a população passou a usar bastante elas. E o FMI não é muito a favor desse mercado. E para fazer um empréstimo para a Argentina, eles colocaram essa regra. Já no caso dos países asiáticos, o FMI colocou regras que os líderes dos países não gostaram nem um pouco, porque eles basicamente iriam se tornar escravos do Fundo Monetário no futuro. E a alternativa para escapar dessa crise sem pegar esse empréstimo foi criar o que o Russell chama de moat. Para você entender, na linguagem dos negócios, essa palavra significa ter vantagem comercial que te protege da concorrência. E os países asiáticos tinham uma vantagem, que era basicamente uma enorme quantidade de dinheiro estrangeiro acumulado, porque eles são grandes exportadores e ao longo de vários anos os países conseguiram acumular bilhões e bilhões de dólares. E esse dinheiro que era estrangeiro serve para proteger a própria moeda dos países asiáticos. E usando esse dinheiro, eles não precisam pegar um empréstimo com o FMI. E como é que eles vão fazer isso? Bom, para você entender como que isso protege os países, basicamente, eles usam essa moeda estrangeira para recomprar a sua própria moeda. E assim eles evitam um colapso no valor da moeda nacional. E por vários anos após essa crise, os países asiáticos acumularam trilhões em reservas de moeda estrangeira, principalmente dólares americanos, que é a moeda global. Então, quando a China, por exemplo, vende algo para os Estados Unidos, ela recebe isso em dólares americanos. Então, os países asiáticos basicamente guardam parte da moeda vinda da exportação e, na época, para esse dinheiro não ficar parado e perdendo valor pela inflação, eles investiam esse dinheiro em dívidas do governo estrangeiro, que também é conhecido como treasuries. Então, eles basicamente emprestam esse dinheiro para outros governos e recebem os juros de volta. E é agora que entra uma parte extremamente importante. Parece difícil, mas o que você precisa entender é que quando você compra grandes quantidades de dívidas de governos estrangeiros, você acaba fazendo com que a taxa de juros desses governos caia também, porque é muito dinheiro entrando de uma vez e naturalmente pela lei da oferta e da demanda, como a demanda está extremamente alta, os juros oferecidos nos investimentos acabam sendo reduzidos. E como essa taxa de juros é usada como referência na economia para precificar outras dívidas desse país, essas dívidas também acabam caindo junto, só que de forma artificial. Por exemplo, se a taxa de juros sobre a dívida pública de longo prazo for, digamos, 2%, então a taxa de juros para outras dívidas de longo prazo,
prazo também, como as hipotecas de casas, estarão um pouco acima dessa referência, até para compensar um risco maior de crédito. E logicamente que os países asiáticos que acumularam trilhões de dólares em principalmente dívidas do governo aqui do Ocidente, isso fez com que as taxas de juros dos governos ocidentais e de outros tipos de dívida nessas economias caíssem e permanecessem baixas, só que de forma artificial. Dessa forma começou a se formar uma bolha financeira nas dívidas. E para piorar ainda mais, esse efeito foi ampliado em 2001, quando a China aderiu à Organização Mundial do Comércio. E o efeito prático disso foi taxas de juros artificialmente baixas nos países ocidentais, e isso permitiu que as pessoas e empresas desses países pegassem empréstimos enormes a uma taxa de juros anormalmente baixa. E isso é o que o Russell chamou de a Era da Dívida. E ele acredita que essa era terminou por volta de 2012. Isso porque foi em 2012 que as tensões geopolíticas entre os Estados Unidos e a China aumentaram bastante. E a consequência disso é que a China parou de comprar a dívida do governo dos Estados Unidos, com todos os dólares que ela recebia das exportações. Ao invés disso, os chineses começaram a investir esses dólares em outro lugar. Aparentemente, esse outro lugar foi a iniciativa Belt and Road, que começou em 2013, e essa é uma construção de uma infraestrutura que vai unir grande parte da Ásia ao Oriente Médio. E a China também começou a oferecer empréstimos para outros países em dólar. E obviamente que essas atitudes da China só aumentaram ainda mais as tensões geopolíticas com os Estados Unidos. Mas o que é mais importante aqui é que a consequência dessa decisão da China de reduzir a sua aquisição da dívida do governo americano significa que os Estados Unidos tiveram que tentar encontrar outros compradores para preencher esse buraco. Senão, as taxas que estavam artificialmente mais baixas, elas iriam aumentar bastante. E isso iria reduzir muito o crescimento econômico do país e as taxas de juros voltariam a subir. Com taxa de juros mais altas, a dívida de todos ficam mais altas, inclusive do próprio país. E obviamente que os Estados Unidos não conseguiu encontrar ninguém para preencher o buraco da segunda maior economia do mundo. E se você já está mais atento às notícias lá de fora, já deve ter ouvido que os níveis da dívida em muitos países aqui do Ocidente estão batendo recordes, tanto no setor público quanto no setor privado. E se as taxas de juros nesses países começarem a subir mais ainda, essas instituições poderão deixar de pagar as suas dívidas, porque fica impossível. E o Russell acha que só existe uma solução política para esse problema, que é desvalorizar a dívida com a inflação. Eric, mas como que eles vão fazer isso se eu já vi você falando que quem controla a taxa de juros é o Fed lá nos Estados Unidos, o Banco Central? Sim, eles fazem isso, mas controlam apenas as taxas de juros de curto prazo. Mas as taxas de juros de longo prazo são principalmente determinadas pelo mercado. Isso através da compra e da venda da dívida pública de longo prazo. E a quantidade de compra ou venda desses títulos pelo mercado depende de uma combinação de alguns fatores, mas principalmente expectativas sobre os níveis futuros de inflação e das taxas de juros do Banco Central em cada país. No Brasil, por exemplo, a curva de juros de curto prazo está menor do que a de longo prazo. Então, nesse caso, os investidores tendem a comprar mais os títulos de longo prazo. Só que nos Estados Unidos, as taxas de juros de curto prazo estão muito mais altas do que as taxas de juros de longo prazo. E isso não é normal e mostra que os investidores acreditam que as taxas de juros do Banco Central e a inflação serão altas no curto prazo e menores lá no longo prazo. Mas e se essas expectativas dos investidores estiverem completamente erradas? É aqui que as coisas ficam interessantes. Se os investidores de repente esperassem que a inflação permanecerá mais alta por mais tempo, então isso faria com que as taxas de juros de longo prazo subissem, igual está acontecendo aqui no Brasil. Isso porque as taxas de juros precisam ser mais altas do que a inflação esperada para que valha a pena investidores emprestarem dinheiro para o governo. E segundo Russell, os governos e as empresas que estão sobreendividados precisam que a inflação fique entre 4% e 6%. Isso durante anos ou até mesmo décadas. Precisa ficar nesse patamar para que eles consigam desvalorizar as suas dívidas. E isso se traduziria em taxas de juros de longo prazo entre 5% e 7%, que são extremamente altas para os níveis dos Estados Unidos. E o Russell ele acredita que governos e empresas sobreendividados farão de tudo para propositalmente criar essa inflação, porque eles não podem permitir que a maior bolha de todas estoure, a bolha da dívida governamental e corporativa. Agora, mesmo se o Russell errar nessa previsão, já existe uma lista muito longa de outras razões pelas quais a inflação provavelmente será mais alta do que os investidores esperam atualmente. Nos países desenvolvidos, o investimento
investimento em energia tem caído drasticamente nos últimos anos, em grande parte devido à ideologia do ESG. A Europa já teve vários problemas nesse ano por causa disso. E também as tensões geopolíticas entre o Ocidente e o Oriente também estão resultando na desglobalização e causando problemas nas cadeias de abastecimento que causa mais inflação. E tudo isso acaba impactando os Estados Unidos, que depois acaba impactando o Brasil. Isso porque nos Estados Unidos os dólares que estavam sendo enviados para o exterior, para países exportadores, permanecerão nos Estados Unidos. E só por ter esse maior volume de dinheiro, a inflação também acaba aumentando. Então, resumindo tudo isso, sim, podemos ter uma inflação mais alta do que os investidores atualmente esperam, e isso vai resultar em um aumento nas taxas de juros de longo prazo, que é algo que os governos e empresas que estão super endividados não vão poder pagar. Então, dessa forma, só existe uma única solução para esse problema, que é a repressão financeira. Esse é um termo novo, mas que podemos ouvir bastante nos próximos anos. E a definição do Russell para isso é que basicamente a repressão financeira é como roubar lentamente o dinheiro de idosos. Na prática, isso envolve forçar bancos e fundos de pensão a comprar a dívida governamental de longo prazo, para que essas taxas de juros de longo prazo continuem e permaneçam artificialmente baixas, mesmo com uma inflação no país alta. E alguns países, como o Japão, por exemplo, já estão envolvidos nessa repressão financeira. O banco japonês tem comprado dívidas públicas para manter as taxas de juros artificialmente baixas. Isso porque a dívida japonesa é a mais elevada de qualquer país, quando você compara ela com o PIB do país. E os bancos estão fazendo isso porque se a taxa de juros subir lá no Japão, isso significaria uma falência imediata para o país. E o banco japonês está envolvido nesse controle desde 2016. Mas o Russell, ele acredita que a verdadeira repressão financeira ainda vai chegar. E essa teoria toda está ligada à parte mais importante da estrutura macro do Russell, que é os bancos centrais dos países não vão mais se importar com os juros. E isso pode acontecer porque os governos vão começar a controlar a política monetária diretamente e indiretamente. E as ferramentas que eles vão usar para fazer isso serão várias, para estimular essa repressão financeira. E o mais engraçado de tudo é que essa é mais uma previsão dele que já está se tornando realidade hoje. O governo dos Estados Unidos está no processo de reabastecer a sua conta bancária pelo Fed. E isso está sendo feito propositalmente através da venda da dívida de curto prazo, porque eles sabem que a venda da dívida de longo prazo fará com que as taxas de longo prazo subam. Mais pessoas vendendo e mais pessoas comprando, uma maior quantidade de venda, a taxa de juros tende a subir. Se tem uma maior quantidade de compra, a taxa de juros cai. E isso, na visão de muitos analistas, já equivale ao governo dos Estados Unidos influenciando nas taxas de juros sem precisar do Banco Central. Outro exemplo são os planos do governo dos Estados Unidos de comprar certos tipos de dívida de longo prazo no ano que vem, que você já viu que isso causa queda nas taxas de juros de longo prazo. E o Russell não acha que a repressão financeira em grande escala começará nos Estados Unidos. E ele também não acha que isso vai acontecer em todos os países de uma só vez, como já aconteceu no passado durante a Segunda Guerra Mundial. Na verdade, essa repressão vai acontecer em um país de cada vez, começando pelos países mais endividados, como por exemplo o Japão e países da União Europeia. O Russell acredita que a repressão financeira em grande escala no Japão começará no final desse ano ou no próximo ano. E ao contrário da repressão financeira que o Japão já viu até agora, essa nova repressão virá do governo e provavelmente será uma lei, que vai exigir que os bancos e fundos de pensões comprem grandes quantidades da dívida pública. Então isso vai obrigar os bancos japoneses e fundos de pensão a vender outros ativos para comprar essa dívida. E essa venda em massa vai criar muita volatilidade no mercado, porque as instituições japonesas detêm trilhões de dólares em ações estrangeiras e também em dívidas de governos estrangeiros. E a venda em massa desses ativos vai causar um colapso em massa nos mercados de ações estrangeiros. E a venda da dívida vai fazer com que as taxas de juros em países estrangeiros subam, o que poderia forçar outros países a seguir o exemplo do Japão também nessa repressão financeira. Então Russell acredita que a repressão financeira do Japão vai causar um efeito dominó nos mercados do Ocidente. E isso vai ocorrer porque, segundo ele, os investidores vão perceber que os governos e os bancos centrais têm uma outra maneira de manter as taxas de juros artificialmente baixas, que é basicamente pegando o dinheiro desses investidores para baixar as taxas. E segundo Russell, cada investidor aqui no Ocidente vai perceber a situação tarde demais no susto. Ah, meu Deus, tá tudo caindo. Isso vai causar uma fuga de dinheiro sendo transferida dos países considerados em maior risco de repressão para aqueles que estão com menor risco de repressão financeira. Olha só, em verde temos os países com a dívida pública e privada combinada mais baixa em relação ao PIB, ou seja, o dinheiro vai migrar dos países que estão em vermelho para esses que estão em verde, que no geral é do Ocidente para o Oriente. O Russell também acredita que os governos tentarão ao máximo impedir essa fuga de dinheiro, e por isso que ele está pessimista em relação ao Bitcoin e a qualquer outra criptomoeda descentralizada
descentralizada, que poderia facilitar essa fuga de dinheiro. E é também por causa disso que ele está otimista em relação às stablecoins, porque elas são controladas e apoiadas pela dívida do governo, perfeitas para a repressão financeira. E sobre essa questão em específico, eu acredito que ele está errado. Primeiro, porque os governos não veem as criptomoedas como Bitcoin como uma forma de reserva de valor ou como uma forma de dinheiro, eles enxergam mais como um ativo especulativo. E segundo, os governos enxergam as stablecoins como uma forma de dinheiro e uma ameaça às suas moedas nacionais. E fora que o próprio Japão está adotando cripto, e isso não estaria acontecendo se elas fossem vistas como uma ferramenta para a fuga de capitais em um país que supostamente é o primeiro da fila para a repressão financeira. O Russell também acredita que o euro vai entrar em colapso por causa da repressão financeira da União Europeia. O euro já não é uma moeda tão instável porque o Banco Central Europeu define a mesma taxa de juros para vários países e economias diferentes. E essa instabilidade será ampliada quando os governos assumirem o controle. E o Russell acredita que a repressão financeira levará a uma enorme má alocação de capital. Isso porque os governos vão começar a ter uma participação maior nas empresas que hoje possuem acesso ao financiamento barato, e como o governo estará no comando, a maior parte desse financiamento estará relacionado com questões políticas, como por exemplo as alterações climáticas, o que vai resultar em uma estagflação, porque o dinheiro vai ser alocado em coisas que não deveriam ser. E tudo isso vai resultar em uma queda na produtividade e um aumento na inflação. Russell descreveu que esse processo no início vai ser como um banho de água quente, com os salários aumentando e os juros permanecendo baixos. E acredite se quiser, algo similar já está acontecendo nesse momento. Todas essas projeções que tendem mais para o lado negativo da economia levantam uma questão óbvia, que é como você pode proteger o seu dinheiro, os seus investimentos ou até mesmo lucrar durante a repressão financeira. Eu já adianto aqui que essa não é a minha opinião. Eu estou pegando aqui o que o próprio Russell falou, e ele acha que você deve se proteger primeiro antes de pensar em lucrar. E para isso você deve considerar o ouro. Já vimos durante os anos mais difíceis que o ouro foi uma das melhores proteções, e essa premissa já pressupõe que os governos não vão confiscar o ouro assim como já aconteceu no passado. O segundo conselho dele é ter ações de valor. Essa é a categoria de ações em que o mercado considera que o preço está descontado em relação ao valor intrínseco da empresa, e ele reforça em ter esse tipo de empresa, especialmente em países que não correm o risco da repressão financeira. E como a sua estratégia são de ações de valor, é por isso que ele está tão otimista em relação ao Japão, por exemplo, porque os seus índices de ações são compostos por várias ações de valor. É claro que também é possível encontrar ações de valor em outros lugares, porque o Japão pode não ser um lugar tão bom nesse momento. Terceiro conselho é comprar ações de tecnologia selecionadas. O Russell admitiu em uma entrevista que algumas ações de tecnologia serão boas proteções contra a repressão financeira, mas ele alertou que vai ser difícil identificar quais delas serão alvo da manipulação do governo. E pensando por esse lado, as criptomoedas também são uma proteção. Isso porque o Bitcoin é análogo ao ouro digital e o Ethereum é análogo ao petróleo. Agora, deixando tudo isso mais mastigado para você e mais fácil de entender, os únicos setores que superaram a inflação ao longo dos anos foram os setores de tecnologia e o de finanças. E as criptomoedas são uma combinação de ambos. Em minha opinião, essa é a melhor proteção, ainda mais pelo futuro brilhante do mercado cripto nos próximos meses. Agora, outra coisa que também será extremamente importante, segundo Russell, é o dólar americano. Assim como já foi muitas vezes no passado, ele novamente será uma das melhores moedas para ter. Então, investir parte do dinheiro nos Estados Unidos é essencial. E uma das melhores formas de se investir em dólar sendo brasileiro é utilizando plataformas que fazem o câmbio diretamente, porque basta você enviar o dinheiro para ela e converter de real para dólar. Simples assim. Eu faço tudo isso usando a Nomad. E se você reparar, o dólar deles é muito mais barato do que o dólar de outras empresas e nem se compara com as casas de câmbio. E se você estiver abrindo conta lá pela primeira vez usando o cupom ERIC20, você recebe até $20 de cashback na sua primeira remessa, se ela for feita em até 15 dias. Esse cashback é de 2% sobre o valor da primeira remessa, com o teto de até $20. E o mínimo do câmbio para receber esse dinheiro é de R$500. Nessa plataforma é possível investir em ações ou na dívida do governo americano, que são os treasuries, mas o Russell acredita no dólar americano porque os Estados Unidos será provavelmente o último país do ocidente a se envolver nessa repressão financeira. E o elemento mais importante em tudo isso é o timing. Então, quando é que tudo isso vai começar? No geral, todas as previsões do Russell estão indiscutivelmente certas. E nesse momento, sim, os governos e as empresas têm dívidas enormes que não conseguem pagar. Mas como eles também são bons em enrolar essas dívidas para frente, essas
essas previsões de Russell podem levar anos, até mesmo décadas para acontecer. As coisas acontecem na economia de forma muito lenta, mas o fato é que desse momento que estamos atualmente até esse período de repressão financeira, nós vamos ver níveis mais elevados de inflação nos países. E também vale dizer que essa repressão financeira não vai acontecer em todos os países do mundo. Mas e no Brasil? Bom, pessoal, o Brasil não está nessa lista dos top 30 países mais endividados em relação ao PIB, mas ele entraria nos top 50. Mas o nosso país estaria quase lá. Então isso significa que se o nosso governo não reduzir os gastos e aumentar o crescimento do PIB, nós podemos ser um dos primeiros candidatos a entrar nessa repressão financeira. Por isso, ter o capital investido em outros países e também moedas é extremamente importante. Então, se as previsões do Russell se concretizarem, então a melhor proteção será agir o mais cedo possível. Lembre-se que este homem previu tudo. Como nós temos pouco acesso à informação na nossa língua, eu quis trazer esse assunto que eu vi pela primeira vez lá no canal da gringa Coinboreal. Eu quis trazer esse tema porque ninguém aqui no Brasil está falando sobre isso. E nós acabamos muitas vezes ficando para trás nas informações. E quando chegam as consequências, não dá tempo nem de se preparar. Mas dessa vez não. Mas muito obrigado pela sua atenção. Eu sou o Eric e te espero no próximo vídeo.